Vamos continuar, irmãos, falando sobre o tabernáculo. Nós vimos em Deuteronômio 31 aquilo que Deus queria sobre a construção do tabernáculo. Ali nós aprendemos algumas coisas práticas. Não precisa de abrir não, irmãos, porque não vai ser lá. Lá é só para a gente dar uma recapitulada, para depois a gente entrar para dentro do tabernáculo. Então nós aprendemos ali que o que Deus exige, irmãos, de nós, é fazermos aquilo que Ele quer que seja feito. Com toda a sua complexidade, com toda a sua perfeição. Então Deus não quer nada mais, nem nada menos do que isso. O que Deus quer é que eu e vocês, como servos dEle, possamos fazer exatamente aquilo que Ele quer que seja feito. Nem mais, nem menos. Isso ficou evidente naquela conversa de Deus com Moisés. Que Moisés deveria fazer aquilo que Deus estava pedindo que fosse feito. Mesmo que aquilo apavorasse o coração de Moisés. Mesmo que Moisés não sabia por onde começar, não sabia de onde viriam os recursos, quais seriam as pessoas que estariam envolvidas em fazer aquilo, porque Moisés não poderia fazer aquilo sozinho. Então a primeira lição é que Deus quer que a vontade dele seja feita. E muito da vontade de Deus, ele já diz o que precisa ser feito. Eu não preciso ficar para saber qual é a vontade de Deus. Eu não preciso de mandar molhar uma estopa do lado de fora, do lado de dentro, trocar a estopa, se vai chover, se não vai chover. Então, se for isso, que a porta... Não precisa. Muito, mas muito da vontade de Deus já está explicitamente escrito na sua palavra. E nós sabemos disso à medida que vamos estudando a palavra. Então, Deus quer que a sua vontade seja feita. E essa foi uma marca de Jesus. Todas as vezes que Jesus se referia ao Pai e à sua missão, ele dizia, isto é o que tem que ser feito. Foi para isto que eu vim. Faça a tua vontade, não a minha, porque eu estou com vontade de correr, mas agora eu vim para isso. Então se cumpra em minha vida a tua vontade. Então, Jesus é para mim e para você o paradigma disso. Então a vontade de Deus é que aquilo que Ele quer seja feito. E eu e vocês somos chamados para isso. Segunda realidade que nós aprendemos, que apesar de todas as complexidades, apesar de todas as dificuldades, apesar de não entendermos tudo que Deus quer que seja feito, Deus aparelha-nos para fazer exatamente o que precisa ser feito. Então, Deus vai dar a bênção. Deus vai nos chamar, Deus vai nos capacitar e Deus vai estar presente, vai confirmar aquilo que está sendo feito, se foi feito de acordo com o que Ele queria, de como Ele queria que fosse feito. Então Deus aparelha pessoas para fazer isso. O primeiro, o segundo, o terceiro e o último. Cada um fazendo o seu trabalho para que a realidade de Deus seja feita. E aí Deus referenda isso. Qual que é o referendo? De eu saber que aquilo que eu estou fazendo está agradando o coração de Deus, que é exatamente o que Deus queria que fosse feito. A presença de Deus nisso. E eu vou sentir.
eu vou experimentar, eu vou apalpar. A minha alma vai identificar-se com a presença desse Deus. Foi o caso da Shekinah. Deus desceu sobre o tabernáculo ao ponto de Moisés, olhando assim, humanamente, e pelas experiências, Moisés era o homem mais crente do arraial de Israel. Ele não conseguiu entrar no templo, no tabernáculo. Ele ficou de fora, tamanha a glória de Deus no tabernáculo. Então, quando fazemos da maneira de Deus, quando fazemos no auxílio de Deus, quando Deus é a fonte, quando Deus é o recurso, quando Deus é a motivação, então será feito e Deus vai estar nesse negócio. Alguém já disse assim, esteja no projeto que Deus está. Agora, às vezes, eu preciso de fazer o projeto para Deus estar. Foi o caso do tabernáculo. Deus não apareceu lá apontando como que seria a cortina, que tinha um colchete diferente do outro, que ele pediu ouro e não está depurado, ele pediu linho e puseram outra coisa, ele pediu acácia e puseram peroba do norte, né, aquela madeira fedida. Que tem outro nome que eu não vou falar agora, mas aquele nome, tem aquele nome também. Angelim também é mais duro, né? Angelim. Mas ele pediu acácia. Então Deus esperou que a coisa fosse feita para que ele se identificasse com aquilo que foi feito. E aqui eu aprendo outra coisa, irmãos. Deus não vai se misturar com coisa que não foi feito de acordo com o que ele gostaria que fosse feito. Ele não se faz presente. Mesmo que eu possa até forjar a presença dele. Mesmo que eu possa até dar uma conotação de que ele está presente. Que tem muitos líderes fazendo isso. Inventando línguas, inventando cura, inventando um punhado de coisa para deixar as pessoas acharem que Deus está presente. Mas estão forjando teatro. Tem um bem próximo da gente, foi nosso contemporâneo, quando ele morreu, eu estava já adulto, é o Jim Jones. Jim Jones, e tem um livro, eu tenho esse livro, é uma relíquia, esse livro foi publicado numa edição bem restrita, e eu consegui esse livro no sebo. Eu sou um bom visitante de sebo. Aliás, eu era. Hoje eu não vou muito ao sebo porque mudou a maneira de informação. Mas chama-se Culto ao Suicídio. Vocês lembram que esse Jim Jones levou a igreja dele para uma santa ceia na Guiana Francesa ou inglesa? Foi inglesa, né? Na Guiana, uma das Guianas, fez um culto lá e deu santa ceia para todo mundo envenenada. Ele matou toda a sua igreja e morreu também. Mas o que ele fazia? Ele deixava entranhas de galinha apodrecer e trazia, punha num lenço, uma pessoa fazia o espetáculo, estava com dor terrível, ele ia lá, batia, a pessoa fazia que vomitava, e aí ele começava a passar aquele negócio para as pessoas cheirarem. Como se aquilo tivesse saído de dentro da pessoa. Então, muita gente faz isso. E, irmãos, isso também não é novo. Na época de Elias, eles faziam sair fogo do assoalho dos templos a Baal. Como que se Baal estivesse manifestando. Aqueles filmes que a gente assiste de aqueles deuses de bronze saindo fogo pelo nariz, aquilo lá é encenação. Aquilo é encenação, tinha um feiticeiro, tem uma pessoa promovendo aquilo.
Estão promovendo uma presença do Deus que é mentira. Que é mentira. Então Deus, você vai saber quando Ele vai estar. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é inconfundível. Quando Ele age, você não tem como duvidar. Ele age sem artimanha, Ele age de peito aberto, Ele age interferindo poderosamente. Não é? Eu, aconselhando um jovem essa semana, eu disse para ele assim, Deus está interferindo na sua vida, cara. E ele disse, eu estou com medo dessa interferência. Eu falei, pode ficar com medo mesmo, porque isso não vai depender de você. Ele vai lhe derrubar de verdade. Pode segurar. Porque quando Deus age, nós sabemos que Deus age. Então, irmãos, eles fizeram o templo, Deus confirmou a obra das mãos deles, se fez presente, Moisés se alegrou com aquilo, os trabalhadores habilidosos se alegraram com aquilo. Mas e aí, tá aquele templo lá, aquele gigante no meio do deserto, e aí quem vai trabalhar nisso? Porque aqueles que esculpiam o ouro, as pedras preciosas, que faziam a tecelagem, que mexia com a madeira, que entalhava a madeira, que preparava a madeira, que preparou o couro, que curtiu o couro, que matou a ovelha, tirou o couro, matou o boi, tirou o couro, curtiu, limpou. Eles foram chamados para fazer aquilo. E aí, como que aquilo vai funcionar? Por exemplo, o irmão Antônio é o que praticamente fez tudo isso aqui. Todo o serviço de pedreiro, de assentar esse mármore, de fazer isso aqui, tudo foi ele que fez. Mas cadê o irmão Antônio? Ele não está aqui. Cadê o pintor? Cadê o pessoal do gesso? Cadê o Jorge, que fez a estrutura metálica? Cadê o pessoal do ar-condicionado? Cadê? Não estão aqui. Então é assim que Deus faz. Deus capacita pessoas para fazer um trabalho temporário. Temporário. Que eu acredito de todo o coração que essa equipe que fez isso aqui foi uma equipe que Deus trabalhou de uma maneira muito especial para fazer o que tinha que ser feito. Reforma, os irmãos sabem, quem conhece reforma, reforma não é para qualquer um. Tem construtor que não sabe fazer reforma. Reforma precisa de ter algo mais. Agora, quem vai trabalhar? Porque aquele tabernáculo fora construído para adorar ao Deus de Israel. Agora Deus precisava de pessoas que estivessem trabalhando. E eu quero ler com os irmãos, para começarmos esse trabalho que se estende até os dias de hoje, claro que mudando de acordo com aquilo que Deus iria fazendo ou fez durante a história. Números, capítulo 3. Todo um processo, todo um trabalhar que, se para fazer o tabernáculo, Deus estava por trás, e que Deus estava preocupado nos detalhes, Deus estava preocupado com a madeira que deveria ser usado, com os cochetes de ouro, com os pilares. Isso era só o ambiente. Isso era só o local que deveria ser o local de adoração. Deus seria representado por aquele local. E isso durou muito tempo. Mesmo após o tabernáculo não ser usado mais, a construção do templo em Jerusalém
foi uma construção também cheia de detalhes. Deus foi o arquiteto, Deus foi o designer de tudo aquilo, e Deus foi o motivador da construção daquele templo. Mas Deus se preocupa também com o que é feito dentro desse templo. Várias vezes Deus diz através dos profetas: este povo só me adora com a boca. O coração dele está longe de mim. Então Deus se preocupa com a nossa adoração, irmãos. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Não é de qualquer maneira. Deus está preocupado com isso que nós estamos fazendo aqui. Com o ensino da palavra, com o momento de adoração, com o momento de louvor. Isso precisa ser feito com esmero, com zelo, com dedicação. Claro que não se pode tirar sangue de beterraba, mas nós temos que dar o nosso máximo. Nós temos que nos torcer de verdade, para dar o máximo para aquilo que Deus quer. Porque Deus se preocupa com isso. Então vamos ler, irmãos, até o verso 20. Vamos fazer essa leitura alternadamente. São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Disse o Senhor a Moisés: fazes isso. Fui eu que baguncei vocês, né? Vamos de novo. Disse o Senhor a Moisés: e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Darás, pois, aos levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhe são dados. Disse o Senhor a Moisés: porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Consagrei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus, eu sou o Senhor. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Arão, Izar, Hebron e Uziel.
Que Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra já abençoada. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, através dela. Desafie-nos, ó Pai, para servi-lo com inteireza de coração. Dê-nos, ó Deus, a capacitação para assim o fazê-lo. Esteja, ó Deus, dando a todos nós que estamos aqui, aos irmãos que estão conectados conosco via internet, que o Senhor também amplie essas realidades até eles. Obrigado, Deus, em nome de Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu já contei aqui para os irmãos de uma senhora americana que a vida toda ela teve o desejo de fazer uma viagem internacional. Mas ela nunca pôde fazer isso, por várias razões. Mas com a idade, ela decidiu que tinha chegado a hora dela fazer aquela viagem dos seus sonhos. Ela queria dar uma volta naqueles países que ela cultivara no coração, o desejo de conhecer e de passar um tempo lá. E ela queria, antes de morrer, sair pelo menos uma vez do seu país. E assim ela começou pessoalmente a organizar a papelada e foi no local, na agência, onde se emitia os passaportes, ela foi lá, tirou o passaporte, foi até o consulado para que ela pudesse tirar os vistos dos países que ela queria visitar. E quando ela foi ao consulado norte-americano, e ela perguntou quanto tempo iria demorar para que o visto dela pudesse sair, todo o trâmite daquela liberação para que ela pudesse sair do país e pegar os vistos nos consulados dos países que ela iria visitar. O atendente respondeu: você só precisa fazer um juramento de lealdade aos Estados Unidos. Levante a sua mão direita, por favor, e faça esse juramento. A velhinha levantou, não é tão velhinha assim, porque viaja internacionalmente não é tão velhinha assim. Ela levantou sua mão direita, e a primeira pergunta para ela: a senhora promete, diante da bandeira dos Estados Unidos, o seu país, defender a Constituição dos Estados Unidos contra todos os seus inimigos, domésticos ou estrangeiros? A face da pequenina senhora empalideceu. E a voz dela tremeu. E ela perguntou com a voz de pavor: eu tenho que fazer tudo isso sozinha? Parece engraçado, mas é algo para aprendermos. Às vezes, nós achamos erradamente que todo um serviço das Forças Armadas está sobre uma única pessoa. Eu acho que na hora que ela ouviu essa pergunta, ela deve ter dito: esse negócio, eu vou ficar aqui mesmo. Porque defender a Constituição dos Estados Unidos contra todos os seus inimigos, domésticos ou estrangeiros, era muito pesado para aquela velhinha. Arão, irmãos, era o sumo sacerdote. Sempre que as pessoas pensavam em sacerdote, eles pensavam no sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote
ele era o centro cultico desse tempo do tabernáculo. E o foi também no templo de Salomão. Então o sumo sacerdote, ele era o centro de tudo que acontecia no tabernáculo. Era ele que dava o desfecho de todas as realidades. Assim Deus fez com que ele vestisse, a vestimenta dele fosse uma vestimenta distintiva. Ou seja, em qualquer lugar que o sumo sacerdote estivesse, todo mundo sabia que ele era o sumo sacerdote. Por exemplo, quando nós vamos a um restaurante, aí você está lá, claro que não são todos restaurantes, mas o restaurante de um nível melhor. De vez em quando, aparece um camarada com um chapelão desse tamanho. Significa que você tem certeza que aquele cara é o manda-chuva lá na cozinha desse restaurante. Não é? É o chefe. Ele coordena tudo. E às vezes eles são tão educados que eles vão à mesa, principalmente dependendo da pessoa que está lá, e dá o prazer a esse pessoal que está na mesa, perguntar se estão gostando, se está faltando alguma coisa, se gostaria de sugerir alguma coisa. Claro que ele não vai. É ele que dá a carta para o jogo, né? Então o sumo sacerdote, irmãos, ele era tão distinto, mas tão distinto que você, batendo o olho nele, você sabia que era ele. E eu coloquei aqui, irmãos, algumas peças da vestimenta extravagante do sumo sacerdote, mas Deus disse que ele deveria vestir isso. Olha, todos os sacerdotes usavam roupão feito de linho branco e turbante. Todos eles. Mas além dessa vestimenta de linho branco e turbante, o sacerdote usava um roupão azul celeste sobre este roupão branco de linho. Imagina, sobre este roupão branco de linho, vinha um outro roupão azul celeste, e ao fundo daquele roupão, parte de trás desse roupão, tinha sinos pequenininhos, de ouro e romãs, presos com, claro, não tinha máquina na época, mas tudo manualmente, artesanalmente feitos. Além disso, irmãos, sobre o roupão azul, o sumo sacerdote usava uma estola, ou seja, um avental feito de pano vermelho, azul e roxo, 3 cores, sobre essa vestimenta, e que um fio de ouro cortava transversalmente este avental. Tem mais. No ombro dele estavam 2 placas, uma de um lado, outra do outro. Placas de ouro, gravado com 6 nomes de um lado e 6 nomes do outro lado das tribos de Israel, de Judá, das tribos do povo de Israel. 6 de um lado, 6 do outro. E ele tinha um peitoral de ouro também, um escudo que ele trazia no peito, onde estava 12 pedras preciosas
gravadas ou encravadas, que representava as 12 tribos. Cada pedra gravada ou encravada estava gravado o nome de uma tribo. Assim, irmãos, à semelhança da proposta daquela velhinha, o sumo sacerdote literalmente sustentava a nação de Israel e carregava a nação de Israel em seus ombros e a colocava no seu peito, no seu coração. Literalmente, quando o sumo sacerdote começava todo aquele ritual para vestir aquela roupa, ele estava carregando toda a nação de Israel nas costas. Mas aqui vem um detalhe. Ele tinha um outro turbante. Agora não mais aquele que tampava a cabeça, mas aquele que estava na testa dele, com a placa de ouro, gravado o seguinte: Santo ao Senhor. Santo ao Senhor. Então aquele homem que representava o povo diante de Deus, queria entrar no Santo dos Santos, queria oferecer a Deus em libação, em propiciação, o sangue daqueles cordeiros, daquelas ovelhas. Este homem era um homem santo ao Senhor. Ou seja, ele era separado. Eu vou pedir, irmãos, ao pastor Silvio para fazer a primeira pregação no presbitério em dezembro. Eu vou pregar essa mensagem. Por que eu vou fazer isso, irmãos? Porque para mim, essa é a responsabilidade do pastor. Embora na leitura neotestamentária todos nós somos sacerdotes. Somos sacerdotes na missão, que é levar pessoas à presença de Deus. Essa é a função sacerdotal. Mas o ofício sacerdotal não é para todos. A missão sacerdotal, sim, é para todos. Todos nós somos chamados para apresentarmos as pessoas na presença do Senhor, levá-las à presença do Senhor. Mas o ofício sacerdotal não, irmãos. O ofício sacerdotal, ele exige um pouco mais. O ofício sacerdotal é um peso maior. Há uma responsabilidade maior. Há algo muito mais que vai além de simplesmente levar alguém à presença de Deus. É estar na presença de Deus, consagrado a esse Deus em função desse povo. Vocês querem ver aqui o que aconteceu? E alguém deve ter assustado ao ler aqui, porque parece que não tem nada a ver, mas aparece, o Espírito Santo de Deus coloca aqui, e ele vai começar lá do verso 1, falando do contexto, aonde estava, o que estava acontecendo, quem foi o primeiro a receber essas palavras, a quem essas palavras estavam sendo dirigidas. Mas aqui ele fala dos filhos de Arão. Arão era para ter sido desqualificado, irmãos. Mas às vezes Deus tem esse coração dilatado
E a Mariluce, nós conversando um pouquinho ali sobre alguns livros que a gente lê e impactam o nosso coração. Você está lendo qual? O Refúgio? Qual livro que você está lendo? O Contrabandista de Deus. E aí, eu falei para ela se ela não tinha lido Torturado por Amor a Cristo. E ela diz, eu li. Aí depois do final da nossa conversa, ela diz, pastor, como é que a gente consegue entender isso? Aí eu disse para ela, minha irmã, isso é para que haja testemunho. Nós dois hoje estávamos falando sobre essas pessoas. O irmão André, que é o contrabandista de Deus. Richard Umbrand, que é o torturado por amor a Cristo, que hoje mora nos Estados Unidos, foi levado para os Estados Unidos. Mas é porque Deus, Ele deixa essas pessoas para que haja testemunho. E às vezes, irmãos, algumas vezes Deus age com justiça. E outras vezes Deus age com misericórdia. Não que uma coisa seja diferente da outra. Eu entendo até que quando a justiça de Deus está sendo aplicada a misericórdia de Deus também. Porque Deus pode estar pensando na geração futura. O que aquela pessoa iria prejudicar a próxima geração. Então Deus dá um basta. Deus dá um apagão naquela realidade. Então Arão, na nossa leitura, Arão deveria ter sido morto com aquele pessoal quando Moisés jogou a placa lá. Ele deveria ter ido, porque ele foi muito complacente, indulgente, irresponsável com relação àquilo. Mas eu não sei o que Deus encontrou no coração de Arão, que Deus manteve Arão e deu a ele uma descendência sacerdotal. Aí Arão tem alguns filhos. Olha lá, verso 2. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. O que aconteceu aqui? Eles foram ordenados. A igreja tem um negócio, irmãos, que isso foi manipulador de igreja que disse isso para as pessoas. Isso é do diabo. Tem umas coisas que eu falo aqui que é do diabo, né? Essa é uma delas. Está na lista do diabo. Diz assim, em ungido você não toca. Quem diz isso? Você não toca quando esse ungido, ele vive como ungido. Quando ele deixa de viver como ungido, eu sou agente de Deus para meter o braço nele. Tirá-lo da igreja como presbítero. Caçá-lo como juiz num tribunal de presbitério. Fazer uma sindicância sobre a vida dele, se porventura alguma coisa aparecer que ele esteja prejudicando a igreja de Cristo. Não tem isso, irmão. Isso é coisa de manipulador. Não vamos fazer nada com ele. Mas tá para... Não, faz não, ele é ungido do Senhor. Para com isso. O ungido do Senhor vai portar-se como ungido do Senhor todo o tempo. E você vai perceber que ele é. Embora sendo pecador e sendo homem. Mas você vai perceber que ele é do Senhor. Ele vai ser sempre penitente, irmãos. Ele não vai ser arrogante.
Ele não vai ser altivo. Ele vai ser humilde, ele vai aprender a pedir perdão, ele vai aprender a viver uma vida digna do Senhor, uma vida devocional. Ele é devocional. O texto diz que eles foram ungidos, consagrados. E aí esses dois irmãos resolveram fazer alguma coisa que Deus não tinha mandado. Eles resolveram inovar. E aí eles foram mortos. Porque Deus quis dizer o seguinte: você pode fazer qualquer coisa, qualquer inovação em qualquer lugar, mas na minha adoração sou eu que digo como tem que ser feito. Porque senão eu não aceito. E quando Israel fazia, irmãos, Deus diz assim: vocês estão fazendo isso, mas eu não recebo isso. Porque vocês estão em pecado. Suas mãos estão manchadas. Os seus corações estão longe de mim. Deus, irmãos, é zeloso para com culto. Deus é zeloso, irmãos. Deus nos chama, foram chamados. Aqui o que pesou muito foi a herança genética. Hoje não é mais uma família. Hoje Deus chama sacerdotes de qualquer lugar, de qualquer cor, de qualquer nível social, de qualquer nível intelectual. Eu conheço irmãos que não falam português bem, que não têm um nível cultural bom, mas são homens de Deus. As igrejas deles são cheias de vida, do Senhor. Pode não pregar na igreja central, pastorear a igreja grande, mas a igrejinha onde eles estão flui. Flui a ação de Deus na vida desse povo. Porque são crentes. E aquele irmão é chamado. E se tirá-lo dali, irmãos, ele não faz nada mais. Mas é ali o lugar dele, é ali que o povo ama, é ali que ele ama aquele povo, é ali que Deus faz acontecer na vida dele. Mensagem com português errado, mas não tem nada errado da palavra. A mensagem é cheia de Deus, você sai dali cheio do Senhor. Deus hoje chama qualquer um que Ele queira chamar. Mas esses dois vieram por causa do pai dele. Mas aí a genética é uma desgraça, irmãos. Eles quiseram inovar, igual o pai dele lá no passado. Ou se permitiram. Se deram a liberdade de fazer alguma coisa que Deus não tinha pedido. Ou querer melhorar. Deus não estava bom, né? Ele estava fora de si quando ele pediu isso. Vamos mudar aqui, é mais fácil. Aí foram mortos. Foram mortos. Irmãos, eu tenho a impressão que hoje a morte ministerial, ela acontece também. Embora não é uma morte física, mas é uma morte do fluxo da igreja. A igreja morre, irmãos. Morre. A igreja não produz aquilo que Deus quer que ela produza. Está morta. Está morta. Eu tenho aqui um abacateiro no Bet Shalom. Quem quiser chegar lá antes de cortá-lo, porque ele vai ser cortado. Ele está morto. Agora apareceram lá uns galhozinhos. Estão cheios de flores. Mas o abacateiro está morto, irmãos. Eu só queria esperar dar abacate. Para eu saber como que esse abacate vão vir.
Aí depois levar a Rose lá, fazer umas fotos bonitas do abacate, do abacateiro. Para dar uma visão disso. Às vezes algum resquício, alguém que ora, alguém que se empenha, um fluxozinho, um veio que ainda está ligado pela misericórdia de Deus, que faz parte dessa comunidade, ligado à seiva que brota do coração de Deus, ainda pipoca uma florzinha. Mas todos que chegaram lá falam assim, eu preciso cortar esse abacateiro, né, pastor? Todos que chegam lá falam isso. O que perde, irmão? Perde a seiva. A morte hoje não é matar o pastor, fulminá-lo. O bom seria isso. Isso faria um bem à igreja, irmãos, que um punhado de programa de televisão iria fechar. A Record iria quebrar. A Record iria quebrar. Começar a matar esses caras. Deus começar a fulminá-los. Subiu no púlpito, não é de Senhor queimar na hora. Para toda a igreja ver. Aí, irmãos, a igreja ia esvaziar. Porque o povo ia ficar com medo. Ia ficar com medo. Eu me lembro de um embate que eu tive com uma pessoa. Nós fomos É raro isso acontecer comigo, irmãos. Eu já disse para os irmãos que eu não vou atrás. Essa manifestação demoníaca, eu não vou atrás. Algumas vezes é que eu vou. Quando eu sinto de Deus que eu preciso de ir, eu vou. Quando não sinto, eu não vou. Eu digo, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você é crente? Sou. Fiz isso com os jovens, você lembra bem? Você é crente? Sou. Vocês estavam em vigília? Estávamos. A manifestação demoníaca aconteceu aí. Ele está aqui urrando aqui está quebrando tudo lá no quarto. Então vocês fazem o seguinte. Escolha um entre vocês. Entra no quarto, no poder de Jesus. E enfrenta o capeta. E o resto fica do lado de fora dando cobertura. Eu não vou ir não. Não vou. Primeiro, para não ter aquele estigma, o pastor Ezequiel é bom em exorcismo. Não sou. Não sou, tenho pavor, não gosto. Fico doente. Não gosto. Aí eu fui com um desse. Eu sabia da história do cara. E eu já fui preocupado com esse negócio. Eu falei, Deus amado, o capeta hoje ele vai dançar em cima desse cara. E aí, eu sempre oro com a equipe que vai. Aí eu pedi a pessoa assim, olha, começa por você orar. Foi estratégico isso, você começa a orar. Irmãos, ele disse, Deus, não deixe que o inferno nos envergonhe. Sabe por quê, irmãos? Uma das primeiras coisas que o inferno vai fazer é dizer quem você é. Claro, eu não dou papo, eu não deixo ele falar nada. Eu também não preciso ficar discutindo com o inferno. Ele disse assim, fulano eu conheço, Beltrano eu conheço, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, e você, quem é? O dos meninos lá foi o seguinte, é que tinha um rapaz lá que ele era terrível. Aí o capeta diz o quê? Bem para ele, falou que você é meu. O que você está fazendo aqui? Desse jeito, para o rapaz. O que você está fazendo aqui? Você é meu. E aí a menininha era uma japonesinha, que tinha problema com o demônio, a família toda tinha problema. Ela se manifestou lá dentro e virou uma leoa parida dentro desse apartamento. E era, parece, terceiro ou quarto andar. Terceiro, filho? Terceiro andar, e ela queria pular lá embaixo. Imagina, reunião de jovens da terceira igreja presbiteriana de
Uberlândia reunido, a menina é suicida, pula isso e morre. Imagina o ibope que ia dar isso no jornal em Uberlândia. Então, irmãos, o inferno, ele se manifesta quando os homens e mulheres de Deus não carregam no peito e na alma a santidade do Senhor. E Ele vai lhe humilhar. Ele humilha. Ele conta todos os seus pecados. Claro, irmãos, que não precisa de você ficar com medo. Temos que fazer como William Carey fez. Uma pessoa escreveu para ele dizendo todos, mas o senhor não é isso, o senhor não é aquilo, porque ele antes era, fez tal, fazendo, a sua mulher tal, não tem esse problema, tal. Aí ele falou o seguinte, ele escreveu de volta, é verdade, tudo isso e muito mais, que a irmã não sabe, mas tudo isso foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial, que eu acho que é o diferencial de Arão. Eu acho que quando Moisés confrontou Arão depois daquele embate ali, deve ter sido saído fogo dentro daquela cabana, irmãos. Arão deve ter batido no peito aliás, Moisés deve ter dado uns empurrões no peito de Arão, dizendo, o que foi isso que você fez, cara? Para, meu, o que você fez? Era isso que tinha que fazer. Não é nervoso quando a gente quer mostrar para o camarada, bater no peito. Eram 2 homens, servo de Deus, isso precisava ter feito, confronto. Mas mesmo assim, 2 dos filhos dele quiseram inovar. E Deus não aceita isso, irmãos. Sumo sacerdote era o sacerdote. Tudo girava em torno dele e em torno do ministério dele diante de Deus. Mas havia muitas coisas que tinham que ser feitas ao redor do tabernáculo e não poderia ser feito por ele. Por exemplo, os sacrifícios diários tinham que ser oferecidos a Deus das 9 da manhã até as 3 da tarde. Quem queria cuidar disso? Quem queria cuidar disso? Eu sempre brinco assim, hoje eu já não brinco mais, mas antigamente eu brincava assim. Eu gosto de afiar a faca. Tudo que é cortante para mim, precisa cortar na sombra. Eu não gosto de nada que corta, que eu sinta que está amarrado. O meu professor de cirurgia, Hildo, falava assim, mas você é metido, hein? Falava para mim, doutor Vanderlei. Eu falei, por que o senhor fala que eu sou metido? Como você compra esse bisturi tão caro assim? Eu falo, cara, é porque eu não gosto de mastigar. Eu não gosto de uma coisa desses made in Paraguai. Eu comprava mesmo, era alemão. Era caro, eu ia no Recife para comprar isso. Por quê? Fala assim, pastor, faça uma sutura aqui. Faça um dreno. Uma criança com abscesso. Eu vou ficar tentando? É um corte só. E eu sinto a faca entrar. Por exemplo, eu vou cortar bife. Eu quero passar uma vez só. Uma vez só. Eu quero podar grama. Eu quero podar com uma vez só. Eu não quero ficar não quero ficar fazendo isso. Eu quero ver a grama sendo cortada. É assim que eu gosto. Eu dizia assim, se eu vivesse na época do Antigo Testamento, do tabernáculo, eu seria o afiador das facas. Porque era esquartejado o animal.
E precisava ser esquartejado certinho. Deus requeria isso. Não era de qualquer jeito. Tinha que ser na junta certinho, precisa de faca cortante, precisa de algo. Eu seria, então, além disso lá, precisava das facas serem afiadas. Alguém tinha que fazer isso. E eu seria a pessoa encarregada para isso. Os utensílios precisavam ser limpos. Vocês já deixaram ser alguma coisa com sangue para o dia seguinte? É horrível. Como o sangue fede. Então lava tudo. Sangra a galinha, sangra o porco, sangra a vaca, lava tudo, não deixa nada com sangue. Então aquilo precisava ser limpo, tinha que ter pessoa, não seria o sacerdote com toda aquela roupagem fazer isso. Precisava fazer isso. Outra coisa, a lenha precisava ser cortada e empilhadas para o fogo, para o holocausto, para o oferecimento, aromas suaves às narinas de Deus, e aquilo precisava ser tudo cortado num tamanhozinho só, e não tinha serra circular. Quem quer fazer isso? As cinzas precisavam ser retiradas. Você já fez 2 ou 3 churrascos na sua churrasqueira e esqueceu, já que está muito rápido, eu vou pôr em cima dessa aqui a primeira, a segunda está rápido demais, vai pôr em cima. Já viu, depois você vai tirar? Está encrostado, nem respira mais. O seu respiro ali já não está funcionando mais nada. Sua gavetinha está abarrotada de cinza. Então lá tinha que tirar as cinzas. E a sobra dos animais? A barrigada, os chifres, a cabeça, tinha que ser removida dali. Então pessoas tinham que trabalhar isso. O sacerdote era o sacerdote. Carregava a nação nas costas. Era o que levava esse povo à presença de Deus. Mas para acontecer aquele momento bonito de culto, todas essas pessoas tinham que trabalhar. E isso vai ficar para domingo que vem. Tudo precisava trabalhar. Irmãos, se nós prestarmos atenção na organização que Deus fez, a sua igreja, o seu projeto, nós não teríamos pessoas estressadas fazendo o trabalho do Senhor. Todos nós estaríamos fazendo aquilo que precisamos fazer, e cada um com leveza. Já pensou eu amolando faca? Que prazer seria esse negócio? Que prazer. Né? Na pedra. Eu amolo na pedra. Hoje eu estou um pouquinho mais preguiçoso, eu passo a lixadeira e depois vou para a pedra para afiá-la. Na pedra mesmo, que é a moda antiga. Eu tenho uma pedra fincada, agora eu trouxe ela estava lá no sítio, eu vou fincar aqui. Fincada num tronco, e ali eu tenho um canequinho com água que eu vou passando ali 10, 15 minutos. A Letícia traz as facas dela para eu amolar. A Lívia vai fazer a mesma coisa. Eu não sei se o Francisco gosta de amolar. Gosta de amolar também, Francisco? Pronto. Então o Francisco vai me ajudar, pelo menos do Francisco eu não vou amolar. A Linda pega as facas da mãe dela e leva lá para casa para eu amolar. Então eu gosto de amolar faca. Passar assim, ó, passa no pelinho do braço, é tum! Então essa serve, fazer a barba, né? Agora é um perigo, né? É um perigo trabalhar com faca assim. Mas seria um prazer amolar faca. E é um prazer ser pastor, viu, irmãos?